Ao longo dos últimos dias, temos visto as notícias na grande imprensa nacional e na imprensa do meu estado de Roraima sobre uma prática abominável em nosso país. Trata-se do tráfico de pessoas, do tráfico de seres humanos. Seja em regiões de fronteiras, como é o nosso caso, lá em Roraima, na fronteira com a Guiana, seja nas grandes metrópoles de cidades como Fortaleza, Salvador e outras capitais do nosso país. O tráfico de pessoas, senhores senadores, é a prática de recrutamento, transferência, transporte, alojamento ou acolhimento de pessoas para a exploração sexual, para o trabalho ou serviços forçados de escravatura ou práticas similares a escravaturas, de servidão ou de remoção de órgãos, conforme a Convenção de Palermo. Para o êxito de tal prática, recorre-se a ameaças ou ao uso da força ou outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridades frente a uma situação de vulnerabilidade, entrega ou aceitação de pagamentos a exploradores. Dados da pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração sexual comercial no Brasil, da ONU, revelam a existência de 211 rotas de tráfico de pessoas, sendo 110 relacionados ao tráfico interno, intermunicipal, interestadual e 131 ligados ao tráfico internacional. Esta pesquisa dá conta de que as regiões mais pobres do Brasil apresentam maior concentração de rotas do tráfico de pessoas. Neste triste cenário, a região norte, a nossa região, tem a maior concentração de rotas do país. São 76 rotas no norte, 69 no nordeste, 35 no sudeste, 33 no centro-oeste e 28 no sul do país. E nós, brasileiros e brasileiros que vivemos em Boa Vista, a nossa capital de Roraima, somos vítimas deste fenômeno dos nossos tempos na fronteira entre Boa Vista e a capital da República da Guiana, Georgetown. Neste final de semana, senador Mozari, notícia veiculada nos principais meios de comunicação do nosso estado, e aqui eu quero destacar o jornal Folha de Boa Vista, a Polícia Federal ouviu o depoimento de uma mulher vítima do tráfico internacional de seres humanos. A mulher acusou Seuin Leves, DJ de uma boate em Georgetown, de aliciar brasileiras para o tráfico internacional de seres humanos. A Polícia Federal comunicou o fato à Justiça da Guiana, que de imediato expediu mandado de prisão contra o acusado. De acordo com a vítima, ao iniciar seu trabalho como prostituta na boate Red Dragon, teve seu passaporte retido pelo DJ, a exemplo do que era feito normalmente com outras mulheres, que eram recrutadas por ele em Manaus e em Boa Vista. Como ocorre em casos de trabalho escravo, as mulheres já chegam para trabalhar na boate com uma dívida para pagar, decorrente dos custos de passagem e hospedagem. Os aliciadores também retêm o passaporte das pessoas que recruta para impedir que elas empreendam fuga e, ao mesmo tempo, para exigir o pagamento das dívidas que elas não contraíram. No caso revelado e divulgado amplamente na imprensa de Roraima, o guianense aguarda julgamento enquanto a Polícia da Guiana e a Polícia Federal buscam novas provas que garantam sua condenação e a de outras pessoas mencionadas pela vítima em sua denúncia. Relatos colhidos de pessoas que não podem aparecer revelam que no mercado do tráfico de seres humanos, uma menina vale cerca de R$ 1.500 para fins de exploração sexual em Roraima. Se for menor de 18 anos e sem experiência no mercado do sexo, a menina vale ainda mais. As meninas traficadas, geralmente com idade entre 12 e 17 anos, são levadas para prostíbulos em Manaus ou para o Suriname.
A distância entre Boa Vista, a nossa capital, e Georgetown é de 641 quilômetros. É, portanto, uma distância menor do que a capital, Boa Vista, do Amazonas, de Manaus. Roraima, que faz fronteiras com vários países, como Venezuela e Guiana, tem uma relação comercial com a Guiana. Pelos portos de Lindém e de Georgetown, prevê-se uma intensa movimentação com a exportação de mercadoria com a Europa e para os Estados Unidos. Aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas debate o problema social e diplomático. A senadora Vanessa Graziotin, que preside esta CPI, defendeu a criação de uma lei sobre o tráfico de pessoas que vá além do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que tem força de lei por ser um decreto presidencial assinado por vários ministros. Pensando como minha colega Vanessa Graziotin, também considero que a legislação atual requer completude. Como integrante da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, penso que devemos mostrar a esses criminosos que um país decente e se faz com punição a todo tipo de crime, particularmente os crimes hediondos como o tráfico de pessoas, sejam eles de crianças, adolescentes, mulheres. O tráfico de pessoas, sabemos, todos nós, que não é uma prática, não é uma novidade. Mas não podemos mais continuar a assistir às denúncias se sucederem umas às outras, sem que tenhamos que dar um basta a uma prática tão hedionda quanto esta que é o tráfico de pessoas. Por isso, senhor presidente, para encerrar as minhas palavras, eu gostaria de destacar aqui essa denúncia feita no meu estado de Roraima, que só tem a nos preocupar como representante do parlamento, como representante do nosso estado de Roraima, só tem aqui a nos preocupar e no sentido de tomarmos iniciativa de coibirmos essa prática tão abominável, que é o tráfico de crianças, de adolescentes, de mulheres para a exploração e o abuso sexual. Concedo a parte ao senador Mozarildo. Senadora Ângela, é muito importante que Vossa Excelência esteja fazendo essa denúncia nesse momento, porque parece até que nós estamos assistindo essa novela que está passando, Salve Jorge, em que várias mulheres foram levadas para um outro país dessa forma. Imagina lá no nosso estado de Roraima, em que a fronteira é seca, tem uma rodovia que nos une tanto com a Guiana quanto com a Venezuela, e inclusive há notícias de que há uma rota de tráfico internacional vindo de outros países, até passando pelo Brasil. Então, isso mostra a necessidade de uma política decente para com as nossas fronteiras, reforçando os quadros da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, e aparelhando melhor, inclusive, essas duas instituições. Porque, de fato, se nós não temos outros mecanismos de Estado, no sentido de que possamos, não deixássemos vulneráveis essas pessoas, sejam jovens, sejam pessoas até mais idosas, pela falta de opção de trabalho, ou então pela oferta de um trabalho que não existe, mas, na verdade, se transforma nisso que Vossa Excelência falou. Então, eu quero dizer que é preciso, de fato, que nós olhemos mais para as nossas fronteiras terrestres e, portanto, tenhamos uma política mais adequada de reforço e de proteção, além das outras políticas sociais que se fazem necessárias num caso como esse. Portanto, parabéns pelo assunto que aborda. Obrigada, senador Mozarildo. Quero compartilhar com vossa preocupação. Sem dúvida nenhuma, é necessário o fortalecimento da Polícia Federal, no sentido de ampliar os quadros existentes, porque nós temos duas fronteiras, temos a fronteira com a Venezuela e temos a fronteira com a Guiana. E ambas as fronteiras apresentam esse tipo de problema, além do tráfico de armas e de combustível também. Então, a gente queria aqui também lembrar que no plano de desenvolvimento da faixa de fronteira poderia ser incluído
ações no sentido de fortalecer, de coibir o tráfico de pessoas, o tráfico de armas e também o tráfico de descaminho de combustível, que é uma prática muito comum, principalmente na fronteira do Brasil com a Venezuela. A fronteira com a Guiana, o senhor sabe muito bem, existe uma fragilidade muito grande. Então, as jovens, as meninas que saem para serem usadas no tráfico internacional, nacional, intermunicipal, elas têm uma facilidade imensa de passar da Guiana para o Brasil e do Brasil de Bonfim para Georgetown. É uma facilidade imensa. Então, a gente quer fazer essa denúncia aqui, reforçar a necessidade de implementação de ações dentro do Plano Nacional, do Plano de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, fortalecendo o aparato do Estado, a Polícia Rodoviária Federal, que em nosso Estado não tem efetivo suficiente para fiscalizar as nossas estradas federais, e também a Polícia Federal. Há necessidade de um remanejamento, de um quadro maior de delegados da Polícia Federal, de agentes da Polícia Federal. Nós temos conhecimento que existe um número considerável de agentes saindo da academia para serem distribuídos nas superintendências das polícias federais do nosso país. Então, a gente quer aqui reforçar o pedido para que olhem para as fronteiras Brasil-Guiana e Brasil-Venezuela. Era isso, senhor. Muito obrigada.